galera, estamos de volta. Já bebeu sua água? Bebeu seu suquinho? Fez o lanchinho? Vamos continuar. Vamos continuar com a aula de campo elétrico. E agora eu vou lembrar um pouquinho para você. Vamos lembrar um pouquinho. Campo elétrico, que nós vimos antes do nosso intervalo. Campo elétrico depende de quê? Depende da carga geradora e depende da distância ao quadrado. Eu vou querer essa ideia. Do campo e da distância ao quadrado. Vamos tentar analisar um gráfico? O que você acha? Vamos lá? Eu quero te mostrar o gráfico, que eu quero te mostrar uma questão, como foi que caiu. Acompanhe. Campo elétrico e distância são grandezas inversamente proporcionais, lembrando que a distância é ao quadrado. Se eu fizer um gráfico do campo elétrico em função da distância, como são inversamente proporcionais e ao quadrado a distância, isso vai gerar para mim uma hipérbole cúbica. Nesse caso, repara, para uma distância d, o campo elétrico é E. Então, para uma distância d, o campo elétrico é E. Se eu dobrar a distância, triplicar a distância, quadruplicar a distância, o que acontece? Se eu dobrar a distância, o campo cai 4 vezes. Se eu triplicar a distância, o campo cai 9. Se eu quadruplicar a distância, o campo cai 16. Repara que o gráfico que vai ser gerado é sempre uma hipérbole, porque campo e distância são inversamente proporcionais e é inversamente proporcional ao quadrado. Olha só como caiu no vestibular. Olha essa questão. Qual dos gráficos melhor representa o módulo do vetor campo elétrico E, num ponto P, nas proximidades de uma carga elétrica puntiforme? Lembrando, puntiforme, forma de ponto. Em função da distância D entre a carga e P. Considere a carga elétrica no vácuo. Esse é o tipo de questão que muita gente acaba errando, acaba se equivocando por não conhecer. Porque, na verdade, só o que ele quer é que você lembre, é apenas isso, que você lembre que campo elétrico é inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado. É só isso que ele quer que você lembre. Gerando, então, uma hipérbole. O único gráfico que você poderia marcar, então, seria a letra E de espertinho, que é você, o aluno do Física do Zero, que nos acompanha no QG do Enem. É espertinho, você é espertinho. Sim, claro que é você que é o espertinho. Você acertaria essa questão fácil, mas o teu concorrente, aquele cara que não é do Física do Zero, ele erraria essa. Eu tenho certeza. Beleza, mas vamos continuar. Linhas de campo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe que... Olha para mim. Você sabe que, eu te falei logo no começo, que campo elétrico é uma coisa que você não pode ver. Você tem que abstrair a ideia, né? Você não vê o campo. Você vai ter que estudar um assunto que você não vê. Então, um cara chamado Faraday, para nos facilitar, o que foi que ele fez? Ele convencionou. Ele falou assim, ó, vamos desenhar um campo para a gente estudar melhor. Vamos fazer um desenho. Aí eu vou chamar esse desenho de linhas, tá bom? Linhas de campo elétrico. Essas linhas são só para facilitar o nosso estudo. Elas, de fato, mesmo, elas não existem, tá bom? Elas não existem. Essas linhas são só para facilitar. Você não pode ver o campo, então vai imaginar. Como nem todo mundo tem a mesma imaginação, vamos convencionar. Show de bola? Vem para cá. Qual é a convenção? Se a carga geradora for positiva, então o vetor campo vai ser sempre de afastamento. Se a carga geradora for negativa, o campo é de aproximação. Então é assim, ó, presta atenção. Carga positiva, linha, ela é de saída da carga. Linha negativa, a linha ela é de... carga negativa, a linha ela é de entrada. Entrada na carga. Então assim, carga positiva, as linhas saem. Linhas, eu estou inventando essas linhas, tá? Eu não, Faraday. Inventou essas linhas para simplificar o nosso estudo. Negativa, entra, vem para mim. Positivo, sai. Positivo,
saída. Positivo, saída. Negativo, entrada. Negativo, entrada. Na carga negativa, linha entra. Carga positiva, linha sai. Negativa, linha entra. Positiva, linha sai. Linha sai, positiva. Negativa, linha entra. Memorizou? Memorizou? Dá uma olhadinha nessa questão. A figura representa uma convenção usual. A configuração de linhas de força associadas a duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Podemos afirmar que, olha para o desenho, você percebe que Q1, as linhas estão saindo. O que foi que eu te falei? Positiva, a linha sai. Então, se está saindo, Q1 vai ser positivo. Q2, você percebe que as linhas estão entrando, linha entrando. Linha entrando, então ela é o quê? Ela é o quê? Negativa. Negativa, a linha entra. Positiva, a linha sai. Então, Q1 é positivo, Q2 é negativo. O que você marcaria como resposta? Letra B de beijinho. Letra B de beijinho. Questão fácil, é só mesmo para você olhar para o campo e perceber o que está acontecendo. Que tipo de carga você tem? Positiva, negativa, é só visualização. Tá legal? Bacana, bacana, bacana. Dá uma olhadinha agora na dependência dessa linha de campo com a distância. Bora ver aonde o campo ele é maior, onde ele é melhor, onde ele é menor, onde ele é uniforme? Bora ver? Vamos lá. Dá uma olhadinha nessas características da linha de força aí, olha. Acompanhe. A concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo. Eu quero que você leia isso aqui de novo, tá bom? Eu quero que você leia. Olha, vou colocar um balãozinho. Eu quero que você leia. Eu vou ler, mas eu quero que você acompanhe. A concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico. O que eu quero dizer com isso, minha coisa fofa? Que quanto mais próximo as linhas de campos estiverem, maior vai ser o campo elétrico. Por exemplo, eu tenho bem aqui, olha, um ponto A e bem aqui, meu filho, o ponto B. Eu não sei se você consegue perceber, mas as linhas de campo elas estão mais concentradas no ponto A do que no ponto B. No ponto B elas estão mais afastadas. Qual é a consequência que eu tenho? A intensidade, a densidade das linhas é maior em B. Então, em A é maior do que em B. Então, o campo elétrico de A é maior que o campo elétrico de B. Quanto mais próximo as linhas de campo estiverem, maior vai ser o campo elétrico. Tá bom? Aqui são duas cargas. Aqui eu tenho uma, olha. Detalhe. Em A, a densidade da linha é maior que B. De novo, repara que em A, eu tenho as linhas de campo próximas. Nota que em B, olha aqui as linhas de campo, mais afastadas. Isso quer dizer que quanto mais próximo as linhas estiverem, maior vai ser o campo elétrico. Prof, e se acontecer das linhas estarem igualmente espaçadas? Olha só. Igualmente espaçadas. Aí, nesse caso, o campo elétrico é o mesmo. Nós chamamos de campo elétrico uniforme. O que seria o campo elétrico uniforme? É aquele em que as linhas de campo têm a mesma densidade, elas têm a mesma distância. O campo elétrico uniforme é aquele que, em qualquer lugar dentro desse campo, eu vou ter a mesma intensidade, eu vou ter o mesmo valor de campo. Então, aqui o campo não é uniforme, e aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. Conhecemos como céu. No céu, o campo ele é uniforme. Tudo bem? Céu significa campo elétrico uniforme. Tá legal? As linhas de campo têm a mesma distância, o mesmo espaçamento. Muito cuidado com isso. Vamos fazer essa questão agora? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver como é que funciona essa ideia das linhas de campo. Acompanhe. Uma carga pontual, lembrando, pontual não é aquela que não atrasa. Pontual é aquela que tem forma de ponto, ou seja, ela é muito pequenininha. Então, uma carga pontual positiva é lançada
com velocidade V0, V0 significa velocidade inicial, num campo elétrico, representado por linhas de força na figura abaixo. Então, vamos lá. Aqui em A eu vou ter um campo elétrico, eu vou chamar de EA, campo elétrico em A, e em B eu vou chamar de EB, campo elétrico em B. Será que o campo elétrico é o mesmo em A e em B? O que você acha? O que você acha? Claro que não. Você percebe claramente que as linhas de campo estão mais densas, estão mais próximas em B. Em A estão mais afastadas. Qual é a conclusão que eu chego? Que o campo elétrico em B é maior que o campo elétrico em A. Ora, meu filho, pensa um pouquinho. Se eu sei que campo elétrico, vamos colocar aqui, ó. Se eu sei que campo elétrico é igual a força elétrica sobre a carga de prova, eu disse para você que o campo não depende da força, mas a força depende do campo. A força e o campo elétrico são o quê? São grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, na medida que eu aumento o campo elétrico, aumenta a força elétrica sobre a carga. Qual é a consequência disso, então? Se o campo elétrico em B é maior, então a força elétrica em B é maior que a força elétrica em A. Ok? Então o campo elétrico em B é maior que em A, a força elétrica em B é maior que em A. Lembra pela segunda lei de Newton? Posso fazer, tá? Não tem problema. Força resultante, massa vezes aceleração. Lembra disso? Então, isso quer dizer que a força e a aceleração são diretamente proporcionais. Na medida que eu tenho uma força grande, eu tenho uma aceleração grande também. Então, quando eu lanço essa carga com uma certa velocidade, ela adquire, vai ter uma força atuando sobre ela, então ela vai adquirir uma aceleração. Ah, prof. Então, isso quer dizer que ela vai acelerar? Exato. Então, o que você marcaria como resposta aí correta? Letra B. A aceleração da carga no ponto A é menor do que no ponto B. Por que menor, prof? Por que menor? Porque aonde a força é grande, a aceleração é grande. Você concorda que a força elétrica em B é maior que em A? Então, a aceleração em B é maior que a aceleração em A. Que a aceleração em A. Pronto. A aceleração em B maior que a aceleração em A. Ah, essa questão é boa, hein? Que questão legal, prof. Misturou um monte de coisa, não foi? Foi, cara, foi isso mesmo. Aqui nós vimos a noção de campo, campo sendo influenciado pelas linhas de campo, a relação do campo com a força, da força com a aceleração. Questão bacana, viu? Gostei, gostei. Gostei dessa questão. Muito legal, muito bacana. Vamos dar continuidade? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos no pique. Presta atenção, cara. Lembrando que o campo, você lembra, campo é uma grandeza vetorial. Bora fazer de novo uma revisãozinha de soma vetorial? Eu vou precisar. Vamos fazer de novo, vamos lá. Revisãozinha, rapidinho, rapidinho. Olha só. Se eu tiver dois vetores, nesse caso, dois vetor campo, tá bom? Que estejam apontando. Agora, detalhe. Para ter dois campos atuando num ponto P, é porque eu tenho duas cargas. Lembrando que cada campo é gerado por uma carga elétrica. Então, se eu tenho dois campos elétricos, é porque existem duas cargas elétricas influenciando nesse ponto. Se esses campos estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, tá? O que eu faço? Calculo o campo resultante pela soma. Campo 1 mais campo 2. Se estiverem em sentidos opostos, como é que eu acho? Pela subtração. Lembra? Vetores em sentidos opostos, a gente subtrai. Cuidado, porque preserva para o campo elétrico resultante, preserva o sentido do maior campo. Se o maior campo, por exemplo, estiver para a esquerda, então o campo resultante está para a esquerda. Se o maior campo for para a direita, então é claro que o campo resultante é para a direita.
Se o maior campo for para cima, é claro que o campo resultante é para cima e assim vai. Tudo bem? E se eles estiverem formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, aí você usa o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Campo resultante ao quadrado igual ao campo 1 ao quadrado, mais o campo 2 ao quadrado. Vai me interessar isso aqui. Prof, e se de repente acontecer da questão de dizer para mim que o campo elétrico resultante é nulo? Tem possibilidade do campo resultante ser nulo? Vem comigo, olha para mim. Não vai confundir campo resultante com campo elétrico apenas. Se eu tenho duas cargas elétricas, elas vão gerar campo elétrico. Fato. Fato. Tem como eles se anularem? Tem, em um determinado ponto. Mas entenda, não é que o campo seja zero, é que o campo resultante é zero. Você viu ainda agora que eu posso calcular o campo resultante pela soma, pela subtração, pelo teorema de Pitágoras. Eu tenho que criar uma maneira para que a resultante seja zero. Olha para o teu slide. Isso vai acontecer quando eu tiver dois campos atuando em um ponto P e eles estiverem em sentidos opostos e tiverem o mesmo valor em módulo. Quando o campo 1 for igual ao campo 2. Ou seja, eu tenho duas cargas elétricas que estão influenciando um ponto P da mesma maneira, com o mesmo valor. Ai, prof, achei meio complicado. Não é, não. Eu vou te mostrar isso no exercício. Olha só, preste atençãozinha aí. Sabendo-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo, a relação D1 e D2 é relação D1 e D2, então o quanto um é maior do que o outro, né? Eu posso dividir as distâncias, tudo bem, sem problema. Preste atenção. Primeiro eu vou ter que analisar o que está acontecendo. Tá legal? Eu vou analisar separadamente cada uma dessas cargas. Vamos lá. Essa carga aqui, eu vou chamar ela de 1. Deixa eu mudar aqui a corzinha. Eu vou chamar essa carga de 1, tá legal? E esta carga eu vou chamar de carga 2. Tudo bem aí? Bacana. A carga 1, ela vai gerar uma força, vai gerar um campo elétrico no ponto A. Como a carga 1 ela é positiva, nota que quando não aparece o sinal ela é positiva, nós temos que lembrar que carga positiva gera um campo de saída. Então a carga 1 vai gerar um campo de saída. Eu vou chamar esse campo de campo E1. Pronto, E1. A carga 2, que também é positiva, vai gerar no ponto A um outro campo. Vou chamar de E2. Mas como ela é positiva, também um campo de saída. Ah, que bacana, prof! Eu entendi. Então eu tenho que analisar separadamente? Sim, exatamente. Você tem que analisar separadamente. Analisa o campo 1, analisa o campo 2 e depois vê o que aconteceu. Tá bom? Vê se você vai somar, se você vai subtrair, se você vai achar o teorema de Pitágoras. Para cada questão é uma questão diferente. A questão me disse que o campo resultante é nulo. O vetor campo elétrico no ponto A é nulo. Então, olha só, para eu ter um campo nulo, qual é a condição para o meu campo elétrico ser nulo? A condição é que o campo elétrico 1 seja igual ao campo elétrico 2. Essa é a condição. Para que esse campo seja nulo no ponto A, então os campos elétricos têm que ser iguais. Ah, tá. E como é que se calcula o campo elétrico 1? É K vezes Q1, daqui a pouco eu vou substituir os valores, tá legal? Dividido pela distância ao quadrado, D1 ao quadrado. Isso é igual a quem? Igual a quem? Igual a K vezes Q2, da carga 2, dividido pela distância entre eles elevada ao quadrado. Bora substituir? Vamos lá? K vezes Q1. Quem é o Q1? 4 vezes Qzinho, dividido por D1 elevado ao quadrado. Ele não deu valor, deu só D1. Igual a K. Q2, quanto vale o Q2? A carga 2. Qzinho só.
dividido por D2, que é D2, elevado ao quadrado. Estou quase entendendo. Posso cortar K com K? Pode. Qzinho com Qzinho? Claro que sim. Vamos ver o que foi que sobrou? Vamos ver? Vou passar para cá, ó. Vamos ver o que foi que sobrou. Deste lado, do lado esquerdo, o que sobrou? 4 dividido por D1 elevado ao quadrado. Isso é igual. Do lado direito, o que foi que sobrou? Cortei os dois elementos aqui de cima, só sobrou o número 1, então. Dividido por D2 elevado ao quadrado. Tá, entendi, prof, entendi. Eu posso passar o D1 para lá para cima? Pode, vai ficar assim, olha, vê se você concorda. Vai ficar assim, D1 sobre D2 elevado ao quadrado. Isso é igual a 4. Então, vai ficar D1 sobre D2 é igual, passo 2 para o outro lado na forma de raiz. Raiz quadrada de 4. D1 sobre D2, raiz de 4 é 2. D2 está dividindo, passa multiplicando. D1 é igual a 2 vezes D2. Pronto. Essa é a relação entre D1 e D2, que é o que ele pede. Qual a relação entre D1 e D2? D1 é o dobro de D2. Tá legal? Não é difícil, né? É bem fácil, não é difícil, é bem tranquilo isso. Bem tranquilo mesmo. Vamos continuar? Vamos lá? Campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? Já comentei com você, eu vou só reiterar. Um campo elétrico é uma região do espaço onde o vetor representativo do campo tem todos os pontos a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, a mesma intensidade. Isso quer dizer que o campo elétrico uniforme, meu filho, o distanciamento entre as linhas de campo é sempre a mesma. Olha aqui, ó, elas vão ter a mesma distância. De uma linha para outra, eu tenho a mesma distância. Nós já aprendemos que quando eu tenho uma carga em que as linhas de campo elas são mais concentradas em um ponto do que outro, você tem um campo elétrico variável, ponto A e ponto B. Então, o campo elétrico em A é maior que o campo elétrico em B. Isso não acontece no campo uniforme. No campo uniforme, as linhas são igualmente espaçadas. Isso quer dizer que eu tenho a mesma distância, logo eu tenho o mesmo valor em módulo. Isso acontece quando eu tenho duas placas planas e paralelas. Uma placa positiva, por exemplo, e a outra placa negativa. Tá bom? Na placa, nós vamos chamar depois, na próxima aula, vamos ver o que é esse tal de potencial. Por enquanto, eu quero só a ideia do campo, tudo bem? Aqui seria o potencial positivo e o potencial negativo, é bem verdade. Mas depois eu falo sobre ele. Então, aqui nós temos, ó, um campo elétrico criado nessa região, lembrando, sai do positivo e entra no negativo. Quando eu tenho duas placas muito longas e paralelas, elas criam entre si um campo elétrico uniforme, em que todos os pontos desse campo apresentarão o mesmo campo, até mesmo o mesmo potencial. Depois a gente vai aprender. Aqui eu posso dizer, então, que o campo elétrico no ponto A é igual ao campo elétrico no ponto B, que é igual ao campo elétrico no ponto C, que é igual ao campo elétrico no ponto D, e assim vai. O campo elétrico ele é sempre constante. Tudo bem? Esse é o campo elétrico uniforme. Tá, prof, entendi. Então, duas placas paralelas geram campo elétrico uniforme? Isso, muito bem. E se por um acaso, meu filho, minha filha, se por um acaso eu colocar uma partícula negativa dentro desse campo elétrico, ela vai ficar parada? Claro que não. Você sabe que uma carga de prova dentro de um campo sofre ação de uma força. Força pode gerar movimento. Nesse caso, se a carga for negativa, ela vai se movimentar em direção à placa positiva. Carga negativa se movimenta em direção à placa positiva. E se eu tiver uma carga positiva? Claro,
ela se movimenta em direção à carga negativa. Simples. Carga negativa vai para a placa positiva. Carga positiva vai para a placa negativa. Simples assim. Isso acontece por uma diferença de potencial, tá? Só por curiosidade. Dá uma olhadinha nessa questão. Apertou o pause? Já fez? Bora fazer juntinho aqui. A figura mostra duas placas metálicas que produzem num campo elétrico uniforme. Uma partícula de massa m e carga Qzinho positiva é abandonada sem velocidade inicial na posição da figura, desprezando-se a ação do campo gravitacional. O movimento da carga é... Bom, aí é fácil. Ela estava parada. Como ela vai ficar dentro de um campo elétrico, obviamente a ideia é ela se movimentar, né? É ela se movimentar no campo. Como? Se ela é positiva, ela vai em direção à placa negativa. Ah, ela vai para a direita, né, prof? É, ela vai para a direita. Ela vai para a direita. Ela vai para a direita porque vai existir sobre ela uma força elétrica. Uma força elétrica. Tudo bem? Bacana. Então, ela vai da placa A para a placa B. Porém, se ela vai da placa A para a placa B, vamos ver. Ela pode... Então, já está errado aqui a letra B de bola, porque na letra B diz que vai de B para A. Tiro também a letra C, que diz que vai de B para A. Bacana. Resposta ou é A, ou é D, ou é E. Bom, movimento parabólico, como ele desprezou a força gravitacional, desprezando a ação do campo gravitacional, então eu fico na dúvida entre a A e a D. O que você marcaria como resposta? Hein? Resposta correta, letra D de docinho. Por que letra D, prof? Não entendi, não. Porque não tem força. Segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Se tem força, no caso dessa força resultante, é a força elétrica. Se tem força é porque tem quem? Aceleração. Claro que sim. Aqui ele diz, na letra A, que o movimento é uniforme. Meu filho, para o movimento ser uniforme, lembra? A aceleração deveria ser zero. Não é verdade, não é o caso. Tá legal? Então, o movimento ele é retilíneo, que ele vai em linha reta, uniformemente acelerado. Ele adquire aceleração em função da força elétrica. Professor, realmente é fácil aprender desse jeito. Claro que é. Física do zero é sempre muito fácil, tá? Gente, foi um prazer. Eu espero que você tenha aprendido o campo. Vamos lembrar? Campo elétrico depende da carga elétrica e da distância. Campo e força, qual é a relação? O campo gera força, mas a força não gera o campo. Hein? Para eu ter força, eu tenho que ter quantas cargas? No mínimo, 2. Uma carga só cria campo. Uma carga só cria campo. Esse campo ele é de saída quando a carga é positiva, de entrada quando a carga é negativa. De saída quando a carga é positiva, de entrada quando a carga é negativa. Fica ligado nisso. O campo depende da carga geradora e da distância, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aumentou a distância, diminui o campo elétrico. Beleza? Dá uma olhadinha de novo na aula, faz as questões, pega o teu material. Um grande beijo, até a próxima aula. Próxima aula, final de eletrostática. Tá legal? Física do zero. Vem pra cá, vem pro QG do Enem, vem aprender. Beijo, até a próxima.